pouquinho mais perto. Aí, valeu. Para quem tá assistindo a gente pensar, imagina você que tá assistindo, se eu pedir para você, para qualquer um de nós, falar tudo o que aconteceu no dia de ontem. Relatar. Tudo. 100%. Impossível. Seria... Acordei a tal horário, escovei os dentes. Impossível. É impossível. Seria impossível narrar sua vida. Você vai perder detalhe, vai esquecer. Não, e melhor, Vilela, se você lembrar de tudo, e aí tem um conto maravilhoso, né, do Jorge Luiz Borges, que é um grande cronista, né, incrível, e ele tem um dos contos dele, eu acho que tá no Ficções, eu não vou lembrar qual é a coletânea de contos exatamente, chamado Funes o Memorioso. E Funes o Memorioso é sobre a história de um cara que não esquecia nada. Que lembrava de 100% o que é uma das maldição, coisas. né? Uma coisa horrível. Isso. Já pensou você não esquecer de nada? Quer dizer, então o esquecimento, ele é uma necessidade para você conseguir contar uma história. Exato. Porque se você lembrasse de 100% do seu dia de ontem, sabe quanto tempo você levaria para me contar? Putz. Não, as 24 horas que você Exatamente. Ou seja, se você só conseguir pensar a história a partir da sua totalidade, ela é impossível de acontecer. Maravilha. Então, nunca dá para falar de tudo, sob todos os pontos de vista, em todos os aspectos. Isso é impossível. Seria um livro impossível de ser lido. Então, é necessário que toda fala, que todo discurso, que todo relato tenha uma seleção. Uma edição. Tenha um recorte, tenha um objetivo. Então, quer dizer, todo relato, toda fala, todo discurso, todo livro de história, ele sempre será parcial. Porque ele sempre vai exigir que eu fale de uma parte das coisas a partir de uma escolha que é sempre subjetiva, queiramos ou não. Por isso tem uma coisa que a gente fala sempre no nosso podcast, quem nos conhece já está cansado de ouvir isso, a gente fala que não existe historiador parcial ou imparcial. Existe historiador honesto e desonesto. O que é o honesto? É aquele que é claro em relação às suas escolhas. Então eu falo aqui no meu livro, Revolução Francesa, que inclusive eu tô trazendo de presente pra você também. Tem dedicatória? Não Depois tem. Vou escrever daqui a pouquinho. Tá. Esse aqui é o presente inútil dele pra você. Não, é o último. Pelo amor de Deus. Lançado pela editora Contexto, ano passado. E eu falo aí, é um recorte, tem uma escolha de fontes, tem uma escolha de metodologias. Esse é o trabalho honesto, no qual você é explícito. Agora, quem é o desonesto? Aquele que diz, eu vou falar a verdade. Eu vou falar só os fatos. Tá? O que ninguém tá te falando, eu vou revelar. O que ninguém tá te falando, Esse daí é o desonesto, mas é o picareta. Comparando com fotografia é a mesma coisa. Esse é o nosso ponto. Porque se você escolhe fotografar daqui ou de lá, você já tá fazendo a sua escolha. Pô, Sim, com certeza, não é? É isso com aí. certeza. Então, esse é o primeiro recado que a gente quer dar pra quem tá assistindo. Eu vi uma imagem hoje, por coincidência, de duas pessoas olhando o número 6. E para um é 6 e para outro é 9. Perfeito. Os dois estão falando a verdade, os dois estão escrevendo o que estão vendo, e como você faz? Para um cara ele tá olhando aquele número e para ele é 6. O outro do outro lado tá olhando aquele número e é 9. E os dois estão falando a verdade, entendeu? Agora, Vilela, isso é a segunda parte dessa discussão que é excelente. Então, se a gente tá aqui dizendo para você que a história é sempre um recorte, que a história é sempre uma seleção, e que há, então, portanto, né, uma multiplicidade de perspectivas sobre qualquer fenômeno que a gente analisa, então será que vale tudo? Então, Essa é a grande pergunta. porque dá pra você mentir contando só a verdade. E assim, Exatamente. por mais que alguém esteja vendo Eu posso fazer um 6, recorte do Hitler só contando as coisas boas dele. Exatamente. e por mais que alguém esteja vendo 6 e alguém esteja vendo 9, a história, enquanto produção acadêmica, e eu não vou entrar nesse debate se é ciência, se não é ciência, até porque é um debate que acho que já não importa mais pra gente dentro do campo da história, ela possui um rigor metodológico. Entendi. Então, assim, essas múltiplas perspectivas não é sinônimo de valer tudo. Essas múltiplas perspectivas, elas se fazem possíveis a partir de um conjunto de regras, que podem, e não somente podem, e devem ser questionadas. Assim como nas ciências exatas, nas ciências biológicas, também há debate sobre metodologia. Você usou aqui um método problemático. Aqui o seu campo experimental tinha esse problema. E isso se reproduz no campo da história. Então, quando a gente falava ali no começo do programa... E um modelo é derrubado assim que outro modelo melhor surge. Exatamente. E a gente está na história também. Debate, Também. Teve agora em São Luís do Maranhão o Encontro Nacional de História, tem uma vez a cada 2 anos. Então eu apresentei as minhas pesquisas sobre a Revolução Francesa, frente a outros historiadores que pesquisam temas semelhantes, a gente debateu, e é assim que funciona a ciência, com honestidade. Né? A solução é a honestidade. Honestidade, no nosso caso, é o rigor metodológico, é o uso de fontes, o uso de documentação. Tem um outro conto do Borges... Depois eu quero saber sobre fontes. Isso é um Porque tema... as fontes são muito parciais, né? Muito. Toda Numa fonte, guerra. sim.
O cara que venceu a guerra vai ter uma visão, o cara que perdeu a guerra vai ter outra visão. Por isso que a análise documental, a análise de fontes é o que precisa dessas questões metodológicas. E é isso a principal coisa que a gente aprende, ou deveria aprender na faculdade. E que era o que eu fazia com fotografia. Fazer a crítica de fonte. Entendi. Tá? E aí, outro conto do Borges que é legal, se chama Sobre o Rigor da Ciência. É um outro conto do Borges, do escritor argentino, e ele fala de um cara que queria fazer o mapa perfeito da China. E o cara fez. Só que o mapa perfeito da China tinha o tamanho da China. Real. E aí Pra se tornou um ser perfeito, mapa. Tem que ser o tamanho da China. Só que esse é um mapa inútil. Por quê? Porque você não vai usar. É impossível de usar um mapa que tem o tamanho da China. Ah, o tamanho real. O da- tamanho real. Ah, tá. O mapa perfeito é inútil. Então, Entendi. o mapa, para ser útil, ele tem que ter uma seleção. Ele tem que ter um recorte. A mesma coisa é a história. Se eu falasse todos os fatos de toda a história da humanidade, ninguém ia nunca conseguir ler. Ninguém nunca ia conseguir debater. É preciso um recorte. É por isso que a gente sempre diz lá no História Pirata, uma pessoa que vem para você e fala, eu vou mostrar a história verdadeira, a verdade da história, ou é uma pessoa mal intencionada, ou uma pessoa picareta, ignorante. Porque, veja, não é assim que funciona. A gente tem, né, isso que a gente tem colocado aqui. Não dá para falar tudo de todas as coisas. Então, não existe historiador parcial e imparcial. Todos são parciais. Porque todos têm um recorte, um viés, uma escolha. Existe o honesto e o desonesto. O honesto é aquele que é claro em relação às suas fontes, às suas escolhas. Que é nebuloso ainda. Ao que é nebuloso Sim, é perfeito, sim, ótimo. sim. Ao que ainda não se sabe. Então, no caso da Revolução Francesa, que é o nosso tema de hoje, É muito documentada. é muito documentada. E na França, eles têm um trabalho incrível com documentação. E uma grande quantidade da documentação está digitalizada. Pô. Qualquer pessoa pode acessar gratuitamente no site da Biblioteca Nacional da França, na Gallicat. Mas tem uma parte da documentação que não está digitalizada. Né? Então, quando eu estava fazendo o livro, eu fui para lá, fiquei na casa de uma amiga, na rua Vivienne, que é próximo à biblioteca, à BNF. Você inventou essa rua. Não existe uma rua chamada Vivienne. Existe. Tô Pode zoando, procurar aí. tô zoando. Essa minha amiga não mora mais lá, por isso que eu É porque é muito legal, né? Mora numa rua Vivienne. Vivienne, né? Vivienne. Consegui ficar lá. É. E foi maravilhoso, porque pertinho da Biblioteca Nacional da França, podia fazer consultas. Pô, deve ser uma biblioteca linda, né? Nossa. Você foi lá? Fui lá, a gente entrou. Enfim, Vê se você acha foto, por favor, Lene, porque tem essas bibliotecas mais antigas, assim, são lindas. Né? E tem vários Eu tenho outros. uma tara por biblioteca. Vocês têm também? Não, Chegar numa nossa, cidade, tem uma lá em Porto, que agora tá impossível, por causa do Harry Potter, tem fila pra entrar. Que ela é linda e usaram no filme e agora é uma merda, você não consegue entrar Que é lá. a livraria, na verdade. Né? Mas é linda, né? livraria e biblioteca, eu Isso, entro sim. nessas lindonas. Né? Maravilha. Tem o Museu da Revolução Francesa lá também na Sei. França. Agora, Dani, eu acho que você pode pegar esse gancho e também contar aquela tradição que havia nos historiadores franceses quando eles iam escrever sobre a Revolução. Por isso. Ah, é. Porque, assim, muitos historiadores franceses, no passado, né? Dito que não existe neutralidade, não existe imparcialidade, há sempre escolhas, os historiadores tinham uma tradição na França de que o historiador ele tinha que dizer em que lugar que ele se sentaria na Assembleia da Revolução Francesa. Então, o primeiro a fazer isso, o Jean Jaurès, né, que foi um historiador que foi morto por ser contrário à Primeira Guerra Mundial, ele acabou sendo morto, historiador e jornalista e tal, e o Jaurès falava, ó, eu me sentaria ao lado de Robespierre. Eu me sentaria ao lado dos jacobinos. Isso permaneceu. E outros falavam, não, me Entendi. sentaria ao lado de Danton, ou me sentaria com os girondinos. Depois vamos entender por que faz diferença sentar Sim, ao lado sim, desse sim, ou sim. daquele. Mas era uma forma de deixar claro, de deixar onde transparente qual é a perspectiva de análise Qual que que é ele o seu tá fazendo. posicionamento. Entendi. E aí você não engana o leitor. Entendi. Você não está dizendo pro leitor, ó, eu sou imparcial, neutro, em mim está a verdade. Você fala, ó, tem um posicionamento, você lê e faça suas críticas. Tire Entendi. suas opiniões. Tá? Eu sou sempre a favor da honestidade. E eu acho até, só pra gente...